Olá pessoal, opa, vamos lá. Olá pessoal, alunos, hoje nós vamos falar um pouquinho de genética quantitativa. Então começando aqui, vamos falar um pouquinho do efeito do ambiente na expressão gênica. Bom, a gente sabe que o fenótipo ele é resultado de uma interação. Qual a interação? Genótipo mais ambiente. Então, sendo assim, os fatores ambientais têm alguma relação com o fenótipo? Nós já vimos em aulas passadas que sim, né? Que dependendo do ambiente, a gente pode ter alguma alteração no fenótipo. Então, o que eu digo aqui? Indivíduos geneticamente diferentes desenvolvem-se de modo diferente no mesmo ambiente. Da mesma forma que indivíduos geneticamente idênticos podem desenvolver desigualmente em ambientes diferentes. A gente consegue observar esses dois gráficos aqui, eles dizem, eles expressam aí o que está escrito. Nessa primeira imagem aqui, ó, ambos falando da interação de genótipo ambiente. Nós temos aqui dois ambientes, um ambiente X e um ambiente Y. Observando essa primeira imagem aqui, o que a gente pode perceber? A gente tem dois genótipos, genótipo A e o genótipo B. Em ambos os casos, em ambos os ambientes, ó, o genótipo A foi superior no valor fenotípico dele, certo? Ele está sempre acima do B. Porém, houve uma alteração nesse valor. Então, o mesmo genótipo no ambiente X se comportou de uma forma, no ambiente Y se comportou de uma outra forma, tá? Então, sempre o A foi superior e ambos tiveram uma melhora no valor fenotípico aqui, dependendo do ambiente. Então, essa interação é uma interação simples. E a gente tem aqui uma interação complexa. O que é essa interação complexa? Existem dois ambientes da mesma forma e dois genótipos. Neste primeiro ambiente, qual teve maior valor fenotípico? Como a gente observa aqui na imagem, o genótipo B foi inferior ao genótipo A. Então, no ambiente X, A teve um maior valor fenotípico. Quando nós vamos para um ambiente Y, isso se inverte e o genótipo B se destaca. Então, a gente percebe que eu tenho aqui ambientes diferentes e esses genótipos eles vão se comportar de forma diferente, tá? Então, essa interação ela pode ser aí de várias maneiras, tá? Essa interação ela pode influenciar tanto de forma positiva como de forma negativa aí no fenótipo. Lembrando que fenótipo é tudo que a gente vê. Genótipo é a genética, o DNA, né, os genes aí de cada planta ou de cada animal. E o ambiente é o meio que essa planta está se desenvolvendo. E aí no ambiente, que tipo de variáveis a gente pode ter? Do tipo de solo, do índice de chuvas, luminosidade, plantas daninhas na competição, pragas, doenças. Então, tudo que envolve o desenvolvimento dessa planta aí está relacionado ali no ambiente. E aí a gente tem dois caracteres que são estudados, caracteres qualitativos e quantitativos. Então, quando a gente pensa num melhoramento genético, né, as características genéticas a serem melhoradas em uma espécie agrícola ou animal, ela pode ser de dois tipos, quantitativos e qualitativos. Então, quando a gente fala de caracteres qualitativos, é tudo que a gente pode medir, mensurar, tá? É uma característica denominada controlada por muitos genes, e a gente chama de caracteres poligênicos. O que é um gene? Gene é um pedaço do DNA. E aí até então a gente viu o quê? Que cada gene ali controla determinado caráter, né? A gente tem o gene de altura de planta. A gente tem um gene de cor de flor.
E o que determina o que vai ser a altura ou a cor são os alelos presentes em cada um desses genes. Quando a gente tem um caráter quantitativo, peso, volume, quilos, metros, centímetros, gramas, metro quadrado, tudo que eu posso medir, né? Número de ovos por quilo, número de litros por leite de vaca, produtividade média, né? De cada cultivar. Tudo isso é controlado por muitos genes. Então, existe a influência ali, a interferência de vários genes, de vários locos, controlando determinada qualidade, determinado caráter. E o que seria, então, a genética qualitativa? Só para a gente comparar, nós vamos falar um pouco mais da genética quantitativa, porque ela é mais difícil de se controlar, porque ela é controlada por muitos genes, tá? E a genética qualitativa é algo que é controlado por poucos genes. O que seria isso? Cor de flor, presença ou ausência de pilosidade, por exemplo, numa planta, resistência ou tolerância à doença. É tudo que não é medido, é um atributo que não consigo medir. E esses atributos qualitativos, normalmente, eles têm pouca influência do ambiente. Quando a gente vê a genética quantitativa, no estudo da genética quantitativa, o que se deseja? Procura-se determinar qual é a proporção da variação fenotípica, ou seja, o que eu estou medindo, o que eu estou mensurando, quanto isso varia, o que é referente ao genótipo dessa planta e o que é referente à interação do ambiente, tá? Então, é isso que a genética quantitativa, que é o que a gente vai ver com mais detalhes aqui, busca estudar. O quanto do que a gente está vendo, do fenótipo, do que está se expressando, é mais influência do ambiente e o quanto tem influência da genética dessa planta. Então, as características qualitativas estão relacionadas à cor, à presença ou ausência de pilosidade, essas coisas. Como elas são controladas por poucos ou um gene, elas são mais fáceis de ser transmitidas de pai para filho na descendência genética. Agora, quando a gente tem uma característica quantitativa, normalmente essa característica ela é mais difícil de ser transmitida de pai para filho. Ela tem baixa herdabilidade, justamente porque ela é controlada por muitos genes. Isso acaba ficando um pouquinho mais difícil de ser transmitido de pai para filho. Tá? Então, aqui, em relação às características qualitativas, a gente tem as segregações conhecidas. Lembra quando nós estudamos a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel? Todas aquelas características que Mendel estudou eram caracteres qualitativos. Cor da flor, cor da semente, formato do tegumento da semente, altura de planta. Eram caracteres que tinham pouca influência do ambiente. Então, são um ou dois locos, respectivamente, que vão me dar o fenótipo dessa característica, cada um deles com 2 alelos, a gente já sabe isso, que cada loco, cada gene vai ter 2 alelos ali. Os genótipos, eles são classificados em grupos fenotípicos diferentes, semente amarela, semente verde, tegumento liso, tegumento rugoso. Pouca influência do ambiente, isso significa o quê? Que é mais fácil de transmitir de pai para filho, que independente do ambiente, por exemplo, um solo adubado e um solo sem adubo, independente, por exemplo, dessa situação, a semente ela iria sair amarela, se esse fosse o gene, os alelos que condizem a coloração amarela, tá? Então, independente de um clima uma temperatura mais alta, uma temperatura mais baixa, a flor ela ia sair branca de qualquer forma, tá? Então, quando a gente diz que tem pouca influência do ambiente, é nesse sentido, tá? Eu posso variar meu ambiente, mas a característica tende a não mudar. E os estudos são feitos a nível de indivíduos. Então, a gente tem aqui ó, o exemplo, coloração da semente ou da vagem, nesse caso, né? É um exemplo de caracteres qualitativos.
Cor do tegumento de semente de milho, outro exemplo de caractere qualitativo, então é aquilo que não é medido, que não é mensurado e que tem pouca influência do ambiente. Então, qualitativos, eles são influenciados por poucos genes e tem pouca influência do ambiente, que são características mais fáceis de transmitir de pai para filho. E quantitativos são aquelas características que são afetadas pelo ambiente, produção de grão, produção de leite, resistência a alguma doença, altura de planta, peso e por aí vai, produtividade média, né? E esses caracteres aí, eles têm mais tendência de ser controlado por mais genes e são mais difíceis de transmitir, ó. Outro exemplo, altura de espiga em 100 plantas de milho, altura de inserção de espiga, estou medindo, estou mensurando. Tonelada de cana-de-açúcar por hectare, produtividade média da cana-de-açúcar, estou medindo, estou mensurando. Tudo caracteres quantitativos. Então, a genética quantitativa, quando a gente estuda essa genética, elas são estudadas a nível de população e são medidas através de parâmetros estatísticos, tá bom? Nesses estudos de genética quantitativa, a interpretação da herança, ou seja, aquilo que foi transmitido de pai para filho, como a gente interpreta aqui a progênie, os descendentes, ela é feita baseada na contagem e proporções fenotípicas definidas por resultados que vão ser observados nos descendentes, tá? E esses resultados observados nos descendentes, eles são calculados através de variância, através de média, tá? E mais para frente um pouquinho a gente vai ver como é que faz o cálculo aí dessa avaliação da genética quantitativa, tá? De quanto aquilo foi transferido e de quanto aquilo é em função do gene e quanto vai ser em função do ambiente, tá? Então, a genética quantitativa, ela difere, assim, da genética qualitativa em 3 aspectos. Primeiro, relacionado à herança poligênica, ou seja, ela é regulada por vários genes, enquanto a qualitativa ela é regulada por um único gene. Outra diferença entre a genética quantitativa e da qualitativa está relacionada com as variações contínuas e efeitos do meio. Então, a gente já viu, eu já falei para vocês que a genética quantitativa ela é mais influenciada pelo meio ambiente. A qualitativa ela é pouco influenciada pelo ambiente, então ela vai ter maiores variações. E a terceira diferença é que na genética quantitativa o estudo é feito a nível de populações. Então, é baseado na estimação de parâmetros estatísticos. Então, se faz a seleção dos indivíduos a nível de população, fazem os cruzamentos e aí os resultados, né, são observados e são calculados através de parâmetros como média, como variância. São parâmetros estatísticos que nós vamos ver numa outra oportunidade como é que eles são calculados, ok? Então, na genética quantitativa, busca-se determinar quanto da proporção da variação fenotípica se refere ao genótipo e quanto se refere ao ambiente, tá? E aquele fenótipo que mostra, dentro da genética quantitativa, ele vai ter 3 tipos de ação gênica, porque o fenótipo é o quê? Genótipo mais ambiente. Então, o fenótipo que a gente vê na genética quantitativa, ele tem aí a influência do gene. E eu posso ter 3 tipos de ação gênica aí nesse fenótipo que eu estou vendo. São elas ação aditiva, dominante e sobredominância. A ação aditiva, cada alelo contribui com um pequeno efeito fenotípico, o qual é somado aos efeitos dos demais alelos. Então, a gente tem a contribuição aí alélica em conjunto, quando a gente tem um fenótipo de ação gênica de forma aditiva. Quando esse fenótipo se mostra com ação gênica de forma dominante, a contribuição está em cada loco, em cada local, em cada gene, não em cada alelo, tá? Então, a gente avalia o gene
E quando o alelo dominante está presente nesse gene, é ele que vai prevalecer no local de cada locus. Foi o que a gente viu aí nas leis de Mendel. Lembra que na lei de Mendel, a gente, quando tinha um alelo dominante e um recessivo que se sobressai, é o dominante? Então, a gente tem aí a contribuição para aquele fenótipo de cada loco, e aí dentro de cada loco se sobressai o alelo dominante. Na aditiva, cada alelo contribui com um pequeno efeito fenotípico, o qual é somado aí e dá um resultado do fenótipo. Pessoal, como assim? Às vezes vocês não estão entendendo quando eu digo que a gente tem a contribuição de vários genes, ou é controlado por vários genes. Vamos dar um exemplo de produtividade. Então, quando a gente vai estudar uma cultivar, vai lá nas características do detentor da cultivar, ele vai colocar lá, produtividade média 1.200 kg por hectare. Essa é uma característica daquela cultivar, ela consegue produzir aí 1.200 kg por hectare. Esses 1.200 kg por hectare, que é um caráter quantitativo, que eu estou medindo, que eu estou mensurando, ele é influenciado por vários genes. Ou seja, a gente tem o gene que controla a altura, o gene que controla o crescimento de folha, o gene que controla o crescimento de raiz. E a influência de todos esses genes vai me dar no final uma produtividade média. Então é isso que eu quero dizer mais ou menos quando a gente fala que uma característica quantitativa ela é controlada por vários genes. A gente continua tendo aí cada gene relacionado a um caráter, mas aí determinado gene de produtividade, ele vai sofrer influência das demais características, tá bom? E a gente tem por último a sobredominância, tá? Nesse tipo de ação gênica, o heterozigoto ultrapassa o limite do homozigoto. E aí ele vai se sobressair e conta o valor do loco como um todo. Então isso aí é o que a gente viu lá nas interações alélicas, na última aula, tá bom? Então essa aulinha aqui é só para mostrar para vocês que existem caracteres qualitativos e caracteres quantitativos para se estudar dentro do melhoramento genético, tá? Quando a gente estuda caracteres qualitativos, que são algo que já tem pouca influência do ambiente, são características mais herdáveis, isso é mais fácil de se transmitir, tá? Quando a gente estuda a genética quantitativa, e aí muito se tem dela dentro do melhoramento, como a produtividade, por exemplo, né? É algo que se busca dentro do melhoramento, aumentar a produtividade de plantas. Então, quando a gente estuda esse tipo de genética, a gente tem que fazer um estudo de populações, e aí para perceber o quanto do que foi transmitido é em relação ao genótipo ou ao ambiente, a gente tem que fazer umas análises estatísticas e observar esses resultados aí dentro desses parâmetros estatísticos, como a média e a variância, tá? Então, essa é uma introdução da genética quantitativa, só diferenciando aí genética quantitativa e qualitativa, porque vocês vão ver esses termos aí nas próximas aulas, mas que vocês entendam que a quantitativa a gente vai continuar estudando em outro momento, quando a gente for mensurar aí essa herança poligênica, que ela é dominada por muitos genes, ok? Então hoje a gente encerra por aqui e até a próxima.